aí, palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Bora trazer as informações do Palmeiras. Hoje começa aí, né, Libertadores e Sul-Americana. Vamos passar pra vocês quais times vão jogar. O Palmeiras só joga amanhã, né, com o Júnior Barranquilla. Vou trazer informações também de Rafael Veiga lá no América do México. Vamos ver como que tá a situação do jogador lá. Lembrando que ele tá emprestado até o fim do ano. E Palmeiras tá falando aí que tem mais 2 patrocínios para ser concluído. Vou trazer todas essas informações para vocês, mas antes disso, já deixa o like, já se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Obrigado a todo mundo que tá chegando aí, tá ajudando a gente. Compartilhe o vídeo, hype o vídeo se for possível. Isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas também. E bora falar do Palmeiras, bora falar de Libertadores. Começando hoje aí, Libertadores e Sul-Americana. Hoje tem jogo aí, Fluminense, né? Laguaira e Fluminense joga hoje. Quem mais? Quem que é outro? Barcelona de Guayaquil e Cruzeiro. Vamos acompanhar esses dois jogos aí que são os brasileiros na Liberta. E Sul-Americana tem Barracas Central contra o Vasco e Boston River contra o São Paulo. Vamos ficar de olho nesses brasileiros aí na Libertadores e Sul-Americana. Lembrando que amanhã o Palmeiras joga contra o Júnior Barranquilla aí, 9h30 da noite. Vamos acompanhar o Verdão, se tudo der certo, vamos começar sim com o pé direito, né? E por falar em Júnior Barranquilla, o Palmeiras não vai enfrentar o time no estádio deles, né? Tá tendo uma reforma lá, vão ampliar o estádio, parece que cabe 45 mil pessoas, vai chegar a 60 mil pessoas, então o estádio vai ficar muito maior do que já é, e o Palmeiras vai até Cartagena, 133 km aí da cidade onde que o Júnior Barranquilla costuma mandar os seus jogos. Então o Palmeiras vai para Cartagena. Falaram aí que John Arias tem parentes, né, em Cartagena, então vai se sentir em casa aí, quem sabe consegue fazer uma estreia boa pelo Palmeiras. E agora, por falar em estreia, Paulinho e Vitor Roque não devem jogar esse jogo aí, né? Fazer essa estreia na Libertas. Palmeiras tá poupando os jogadores ainda. O Vitor Roque teve uma entorse no tornozelo, tá se poupando, não jogou contra o Bahia, nem o Paulinho também, né? Paulinho vem fazendo alguns treinamentos ali junto com a equipe reserva do Verdão, mas até o momento nada definido aí para entrar em campo para ajudar o Verdão. Então, provavelmente não, né? Já é certo que os dois são desfalque para esse jogo contra o Júnior Barranquilla. Agora, o Paulinho, não sei se eles vão colocar no domingo contra o Corinthians, não sei se ele vai entrar um pouco, até porque o jogo é fora de casa, então não sei se vale a pena esse risco, mas o Vitor Roque pode sim estar disponível para domingo, né? Contra o Corinthians. É um jogo muito importante aí do Brasileirão. O Palmeiras vem numa sequência boa, né? Líder do campeonato, 5 pontos de vantagem aí pro vice-líder, que é o São Paulo, e o terceiro tem o mesmo número de pontos que é o Fluminense, né? Os dois times aí têm 20 pontos e o Palmeiras 25. Então o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians no domingo aí. O Corinthians é 16º colocado com 10 pontos, 9 jogos que não sabe o que é vitória, e agora dessa vez com Fernando Diniz no comando deles aí. Situação lá tá complicada, a torcida cobrando jogador aí na saída do estádio não, né, do CT. E, meu, o Palmeiras não pode ressuscitar defunto. Palmeiras tem que ganhar, tem que bater mais ainda, tem que, mano, deixar os caras na draga, fazer entrar na zona de rebaixamento e ver a vida deles piorar cada vez mais e a gente, quem sabe, manter ainda mais a liderança do Brasileirão, né? Tem muita rodada pela frente, mas o Palmeiras se sustentando na liderança pode sim criar uma gordurinha ali para quem sabe precisa poupar alguns jogadores no Brasileiro para focar na Copa do Brasil, ou poupar no Brasileiro para focar na Libertadores. É muito importante ter gordura nesse Brasileirão, e o Palmeiras sabe muito bem administrar isso. O Abel manda muito bem, né, quando se trata de pontos corridos. Então vamos ver o que vai acontecer no domingo. Mas antes disso, quarta-feira tem então Júnior Barranquilla e Palmeiras, estreia do Verdão na Libertadores. Vamos acompanhar aí, vamos ver se o Palmeiras começa com a vitória. Acredito sim que vai dar tudo certo pra gente e vai ter um resultado positivo lá na Colômbia. Agora, galera, eu queria trazer uma reportagem aí da ESPN, mano. A situação do Veiga lá no México tá difícil, hein? Jornal chama Rafael Veiga e ex-Fluminense, né? O Lima tá lá no América do México. E o jornal chamou o Rafael Veiga e o Lima de decepções.
e põe o time mexicano no mercado por reposições. Então a galera lá não tá contente. Se eu não me engano, o Veiga, aqui ó, o Rafael Veiga participou de 12 jogos desde que desembarcou lá no México, sendo 8 como titulares e marcou apenas 3 gols e 2 assistências. Já o Lima foi titular em apenas um dos 9 jogos lá que ele disputou e fez um golzinho e uma assistência apenas. Então, os jornais lá do México não tá nada contente. O time, se eu não me engano, tem 14 gols e sofreu 12. A situação lá não tá nada fácil. E o Rafael Veiga aí não tá fazendo um excelente papel lá, não tá conseguindo. Estão alegando que falta criatividade. É uma coisa que estava acontecendo já no Palmeiras, né? Quando ele estava atuando no Verdão aí nesse fim de processo, fim de ciclo dele. Faltava um pouco de intensidade ali para poder criar jogada, tava correndo, parecia que tava amarrado dentro de campo. Então, o Palmeiras fez muito bem em emprestar o jogador, mas não tá dando muito certo, não. Provavelmente deve voltar aí no final do contrato de empréstimo. Vamos ver o que vai acontecer. Desejar boa sorte para ele, para que fique lá no México e não volte pro Verdão, porque a gente tá muito bem sem Rafael Veiga e muitos outros jogadores que saíram do Palmeiras, né? Pessoal, e para finalizar o vídeo, o Palmeiras muito perto aí de arrumar mais 2 patrocínios, né? 2 parceiros aí para fechar patrocínio no uniforme do Palmeiras. E o Palmeiras tá falando aí que já bateu aí 300 milhões em patrocínios, 300 milhões de reais em patrocínios e tá perto de fechar com mais 2. Agora, os espaços aí são na parte entre o símbolo da Puma e o símbolo do Verdão, no meio, né, do peito aí, e o outro na barra do calção. Não foram divulgadas ainda quais são esses patrocínios, qual que é a marca que vai ser estampada, mas o Palmeiras está cravando aí que já chegou em 300 milhões com patrocínios. Isso é uma coisa muito boa aí pro Verdão, né? 300 milhões a mais no caixa para poder fazer negociações, para poder usufruir de alguma forma benéfica aí pro clube. Saindo mais informações, eu trago para vocês aí quais são esses patrocinadores novos. O Palmeiras já tem aí Sporting Bet, né, que é o master da camiseta, CIMED nos ombros, Sil na manga, Uniaselv aí na frente do calção e D'Italia na traseira do calção, agora podendo ampliar com mais 2, né? Já teve ali, ó, Lip Motors já fechou aqui na parte das costas ali onde que era Victor, agora virou Lip Motors e tem mais 2 então pro peito e na barra da calça. Quando eu tiver a resposta, quando eu tiver esses patrocinadores, eu venho aqui trazer para vocês, beleza? Bora esperar quarta-feira então para a estreia do Palmeiras na Libertadores. Saindo a escalação, eu venho trazer para vocês aqui mais informações. Vamos ver o que vai acontecer. Se tudo der certo, vamos conseguir sim essa vitória fora de casa, beleza? Para você que permaneceu, deixa o like, se inscreve, ajuda a gente, bora crescer cada vez mais e até amanhã. Falou!